Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto polêmico. Já aconteceu de você ir no médico às vezes com uma dor de garganta, o nariz escorrendo, aquela secreçãozinha, e o médico às vezes ele te passa um dipirona, um anti-inflamatório, um remédio, um relaxante muscular, mas não passa um antibiótico. Você pensa assim, que médicozinho mequetrefe, hein? Nem para passar um antibiótico? Eu tô doente, por que ele não passa um antibiótico? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa questão, porque acontece muito das pessoas associarem o antibiótico à cura, mas o que é o antibiótico, como ele funciona e por que muitas vezes ele não é prescrito? Bom, primeira coisa é importante a gente entender que o antibiótico ele é para tratar doenças causadas por bactérias, tá? Então doenças causadas por bactérias são tratadas por antibióticos. Doenças causadas por fungos, por antifúngicos. E doenças causadas por vírus, por antirretrovirais. Mas muitas doenças, como por exemplo uma gripe, um resfriado, são causados por vírus. E não tem muito como você usar um antibiótico para isso, se não há uma infecção bacteriana. Por quê? Porque o antibiótico não vai fazer nada contra o vírus. Então por que muitas vezes o médico não prescreve um antibiótico, prescreve apenas remédios para anti-inflamatório, expectorante e remédio para dor? Porque o antibiótico, assim como o antirretroviral e o antifúngico, não é o que vai necessariamente curar aquilo, tá? Ele vai ajudar o seu corpo a combater a doença. Mas o grande fator de cura é causado pelo seu próprio organismo. Como assim, Michael? Então, quando a gente está doente por uma vamos dizer assim, a gente foi infectado por uma bactéria que está causando uma pneumonia, uma infecção no meu pulmão, o nosso corpo começa processos inflamatórios para a gente tossir, cuspir aquele catarro, que são partes de vírus que foram englobados pelos glóbulos brancos e a gente vai expectorando aquilo, vai tirando aquilo do organismo. E o nosso corpo vai lutando contra aquela bactéria para tentar matá-la. E nesse processo a gente fica com febre, nesse processo a gente fica com muita dor no corpo, a gente fica com o peito cheio, com o nariz escorrendo, com a garganta doendo. E o antibiótico, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a quantidade de bactérias no seu pulmão, porque ele vai matando elas, facilitando o trabalho de recuperação do seu corpo. Por assim dizer, vamos supor que um glóbulo branco mata uma bactéria. Se tiver 1 milhão de bactérias, vou precisar de muito glóbulo branco. Falando de uma forma bem simples, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Então, quando você toma antibiótico, vamos supor que diminui de 1 milhão para 10 mil. Então, fica muito mais fácil para o seu corpo lidar com 10 mil bactérias do que 1 milhão. Então, logo você vai curar mais rápido, tá? E muitas vezes, quando a gente fala de doenças gripais, como um resfriado, uma gripe, até o próprio Covid, quando não tem uma infecção bacteriana associada, não tem por que você dar antibiótico, porque não vai adiantar nada. O melhor a se fazer é você tratar os sintomas da doença que vai deixar o paciente indisposto. Então, às vezes, o médico vai dar uma dipirona para ajudar a lidar com a dor de cabeça e no corpo, vai dar um anti-inflamatório para ajudar a lidar com a dor de garganta e aquela dor muscular, vai dar um expectorante para ajudar a limpar o seu pulmão, tirar aquela secreção causada por essa infecção viral, vai dar muitas vezes uma vitamina C para fortalecer o seu sistema imunológico. E o antibiótico, nesse caso, não ia adiantar nada. É muito mais eficiente você tomar bastante líquido, ter uma boa alimentação e seguir as recomendações médicas. E também o médico nem sempre passa antibiótico porque existe um perigo muito grande de você usar antibiótico de qualquer jeito, que são as bactérias multiresistentes. E essas são um problema porque matam muitas pessoas por ano. O que são bactérias multiresistentes? São bactérias que não morrem com antibióticos. Então você toma um antibiótico para matar as bactérias e elas não morrem, elas são resistentes, elas são fortes e são ferozes. Então se você fica dando antibiótico à torta e à direita para uma pessoa, o corpo dela, as bactérias, os micro-organismos no corpo dela pode criar uma resistência a esse antibiótico, que é passado assim de uma bactéria para outra, e quando você realmente precisar usar um antibiótico por causa de uma infecção bacteriana, não vai ser efetivo, porque essa bactéria pode ficar multiresistente. Então, muitas vezes, quando você vai no médico ele não passa o antibiótico, não é porque ele é um médico mequetrefe, michuruca ou ruim, mas porque ele quer te proteger e dar um remédio quando realmente você precisa dele. E não é sempre que você vai precisar. Sabia disso? Comenta aqui embaixo.